Olá, vestibulandos! Vamos então conhecer a concordância nominal, que é essencial na hora de redigir um texto ou fazer uma análise linguística. Vamos dar uma olhadinha? A concordância nominal é a forma como os elementos de uma oração vão se comportar dentro dela. Esses elementos devem concordar com o substantivo da frase, mas isso só vale para os elementos que não são verbos, porque os elementos que são verbo devem seguir as regras da concordância verbal. Os demais elementos, os adjetivos, os pronomes, os numerais, devem concordar com o substantivo a que se referem em gênero e em número. Quer dizer, se o substantivo estiver no plural, qualquer um dos artigos a que se refira ao substantivo, os adjetivos, os numerais, devem também ir para o plural. Se ele for feminino, todos esses elementos também devem ir para o feminino. Então, eles devem concordar em gênero e em número, feminino, masculino, singular e plural. Vamos estudar então alguns exemplos, alguns casos que são bem corriqueiros dentro de vestibulares. Eles vão cobrar muito isso e é necessário que você saiba essas regras para redigir um bom texto e conseguir fazer uma análise linguística plena. Vamos dar uma olhadinha no primeiro exemplo. Vários substantivos do mesmo gênero mais um adjetivo. Se você encontrar uma oração que você tem mais do que um substantivo e tem um adjetivo só para esses dois substantivos, você pode fazer concordância tanto no plural quanto no singular. Vamos dar uma olhada no exemplo. A cidade tem colégio e cinema novos. Veja, eu estou dizendo que o cinema e o colégio são novos. Isso faz com que a frase tenha um tipo de sentido. Ao passo que, se a frase mudasse para a cidade tem colégio e cinema novo, apenas o cinema seria novo. As outras palavras, o colégio, os outros substantivos não estariam concordando. Então, na verdade, você pode colocar tanto no singular quanto no plural, quando você tiver dois substantivos e apenas um adjetivo para eles. Mas se você quiser dar a ideia de totalidade, de que ambos são novos, bonitos, verdes, azuis, qualquer adjetivo, ele deve fazer a concordância no plural. Veja outro exemplo. Ele demonstrou atitude e opinião claras. Não foi só opinião ou só atitude que foi clara nessa situação. As duas coisas. A pessoa tanto teve atitude como teve uma opinião clara. Por isso, você vai colocar no plural esse adjetivo. Veja se eu modificasse essa frase. Ele demonstrou atitude e opinião clara. Mudou completamente o sentido. Ele era uma pessoa de atitude. Ele tinha atitude. E a opinião dele era muito clara. Não era a atitude que era clara, ele tinha atitude. E a opinião dele era clara. Mudou o sentido. Então não se esqueça, se você quiser dar um sentido para essa oração, você verifica como você faz a concordância. Preste muita atenção, em alguns momentos você tem que ser lógico. Faça a leitura, releia e veja como você entende essa oração. Veja outro exemplo. O colégio e o cinema ficaram novos. Quer dizer, ambos ficaram novos, tanto o colégio quanto o cinema. Coloquei um verbo entre os dois substantivos e o adjetivo. Nesse caso, fica bem simples, porque eu fiz a concordância com o verbo. O verbo está no plural. Então, aquele adjetivo foi para o plural também. Então, eles ficaram novos, o colégio e o cinema. Os dois ficaram novos. Vamos dar uma olhadinha nos vários substantivos de gêneros diferentes, mais um adjetivo. A região oferece ar e água puros. Não só o ar, como a água eram puros. São duas categorias diferentes, ar e água. Se eu digo que ele oferece ar e água pura, apenas a água é pura, porque ar é masculino e água é feminino. Eu fiz a concordância em gênero apenas com a água. Deixei claro que a ideia dessa oração era que a água fosse pura e não o ar. Por isso, eu modifiquei e coloquei apenas concordando com a água. Eu poderia fazer diferente. A região oferece água e ar puros. Novamente, eu estou dizendo que ambos são puros, o ar e a água. Eles têm gêneros diferentes, e aí eu faço a concordância dos dois colocando o adjetivo no plural. Quando eu digo que a região oferece água e ar puro, eu estou dizendo que apenas o ar é puro. A água não, porque a água é feminino.
Então eu coloquei ele concordando com o gênero masculino para dizer que apenas o ar é puro. Tem água na região e o ar é puro. Então o sentido modificou. Não se esqueça de verificar então o sentido da oração, para ver se você de repente acaba não caindo numa armadilha dentro da própria língua que você utiliza todos os dias. Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo. Um adjetivo mais vários substantivos de qualquer gênero. Então eu tenho apenas um adjetivo e vários substantivos. E o gênero pode ser qualquer um deles. Então veja o exemplo. O cirurgião utilizou novas técnicas e métodos. Eu tenho ali técnicas e métodos, são dois substantivos de gêneros diferentes. Então é técnicas, que é feminino, e métodos, que é masculino. Como é que eu faço para concordar o novas, o adjetivo que se refere a esses dois substantivos? A regra é que você vai concordar com aquele que está mais próximo. Mas veja que isso também faz com que o sentido, de forma bem sutil, seja um pouco diferente. Se eu digo que ele tem novas técnicas e métodos, as técnicas são novas, os métodos não necessariamente. Como que a gente percebe isso? Inverta. Vamos fazer a questão diferente. O cirurgião utilizou novo método e técnicas. Concordei agora com o método, porque o método está mais próximo. Ele é um substantivo mais próximo do adjetivo novo. Então ele está no singular, ele está no masculino, porque método está no singular masculino. O método é novo. Agora, quem disse que as técnicas são novas? Ele simplesmente tem as técnicas, mas não são necessariamente novas. Então, sutilmente, o sentido acaba sendo um pouco diferente. É esse cuidado que você deve ter na hora de interpretar um texto, porque às vezes é sutil. Às vezes a questão tem vários tópicos muito parecidos e às vezes uma questão bem sutil assim pode te pegar no vestibular. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Continuava vazia a praça e a rua. Quem estava vazia nessa situação? A praça ou a rua? Regra geral, eu tenho que concordar com o substantivo mais próximo. O substantivo mais próximo nessa fase é a praça. A praça que estava vazia, mas a rua não estava. A rua pode estar também, com essa oração, você pode até dizer que a rua também estava vazia. Mas a ênfase ali está na praça, era a praça que estava vazia. E se eu mudar, inverter? Continuavam vazias a praça e a rua. Agora você tem a certeza que eu estou dizendo que era a praça e a rua que estava vazia. Então veja, cuidado que sutilmente, por conta de uma concordância, você pode mudar totalmente o sentido, a interpretação daquele texto. Então preste muita atenção na hora de analisar as alternativas e ler um texto. Vamos ver um outro tópico. Um e outro, num e noutro, mais o substantivo, mais um adjetivo. Olhando assim parece uma coisa difícil, né? Mas quando que eu vou encontrar uma situação dessa? Olha que simples e olha como pode acontecer sim. O aluno resolveu uma e outra questão fáceis. Veja, é uma e outra. Por essa questão, eu tenho que colocar questão no singular. E aí, porque a questão é o substantivo. E aí o adjetivo que se refere a essa questão, era a questão que era fácil. Eu coloco no plural. Então, se você encontrar essa expressão, uma e outra, numa e noutra, você deve colocar então o substantivo no singular e o adjetivo no plural. O substantivo no singular, porque é uma e outra. Ele tem que concordar com esse uma e outra. E aí você mostra que era mais do que uma, colocando o adjetivo no plural. E se você tiver um substantivo mais um adjetivo composto? Como assim? O país vive graves crises econômico-financeiras. Então nessa frase você encontra um adjetivo composto. Econômico, financeiras. Mas veja que a concordância desse adjetivo em relação ao substantivo crises se deu apenas no último adjetivo. Financeiras. E isso vai acontecer em qualquer situação, político-econômicas, socioeducativas. Quando você tiver que fazer a concordância, ela será apenas no último adjetivo. E aí você concorda com qual substantivo que ele se refere. Crises é um substantivo feminino no plural. Então, financeiras passou a ser também no feminino no plural. Cuidado! Vamos então ver agora algumas construções